Esse aqui realmente é um tema polêmico que nem todo mundo tem a mesma visão. Mesmo que Jesus falou para todo mundo ir e fazer discípulo. Mas fica ligado, eu peguei um trecho desse debate aqui para a gente fazer um react aqui. Hoje é o podcast de react no canal Jesus Talkcast. E dá uma olhada no que esses pastores falam aqui nesse debate na Rádio Musical, no Pastor César. E dá uma olhada e logo a gente já vai fazer uma reação e vamos falar sobre isso. E olhar alguns textos na Bíblia. Tá ok? Mas vamos lá. Eu sou o Thiagão, se inscreve no canal, deixa o seu like para fortalecer o vídeo aí, ajuda a gente aí. E vamos que vamos. Vamos assistir mais um vídeo aqui e vamos para mais uma reação. Então, pastor César, eu creio que assim, a igreja, como todos os cristãos, devem evangelizar em todos os lugares, mas nem todas as estratégias são divinas. A gente precisa ter alguma cautela em relação a isso, principalmente no momento de carnaval. Não são todas as pessoas que podem realmente ir evangelizar, e é o que nós vemos, por isso que eu tenho assim as minhas ressalvas no sentido de ser categórico. Sim, pode. Então eu fico nessa questão. Não quero ser legalista, mas também nem muito liberal em relação a isso. Então eu penso que não se deve, vamos colocar assim. Ok. Pastor Luciano. Muito bem. Para começar, né, a minha fala, É meio estranha essa parte quando ele fala não se deve, né? Nem todas as pessoas devem ir evangelizar, sendo que Jesus falou para todo mundo. Mas vamos ver, vamos entender o porquê. Eu me posiciono, claro, ao contrário do pensamento do pastor Igor, com muito respeito. Mas eu vejo que é uma grande oportunidade da igreja se fazer presente. Eu faço vários trabalhos de evangelismo. Só lembrando rápido aqui, eles estão falando sobre evangelizar no carnaval. Mas eu vou mais longe, evangelizar no carnaval, evangelizar em baladas, em boates, em festas noturnas, mas aqui eles estão falando exclusivamente do carnaval, que para mim vai abranger e vai ser a mesma coisa. Mas vamos lá. Ainda não tive a experiência de fazer um trabalho, né, no período de carnaval, um trabalho como é feito por algumas igrejas, na linha de frente, atuando ali diretamente com as pessoas, mas eu vejo como muito válido, e nós temos alguns textos na Bíblia que podem nos ajudar a pensar sobre isso. Mas a minha fala inicial, pastor, é que sim, a igreja ela não somente pode, mas ela deve se fazer presente, sendo luz no meio das trevas, sendo sal da terra, e é por esse caminho que eu vou trabalhar o debate. Tá. Pastor Igor, o senhor defende que não... como é que fica lá em tempo, fora de tempo, não sei o quê, aproveitar cada oportunidade? Então, pastor César, eu falo também por experiência própria. Eu fiz parte de um ministério onde realmente existia, mas respeito, né, a posição, principalmente a posição do pastor Luciano. O que eu falo aqui é a respeito do cuidado que se deve ter. Nem todo mundo está preparado para ir às ruas. A gente tinha um trabalho chamado Anjo de Vida, o senhor conheceu, tudo paramos por causa de condições mesmo. E nós íamos, né, em vários lugares, como propriamente chegávamos até ali a... Assim, nem todos estão preparados, mas quando você fala de ir evangelizar, de ir pregar a palavra, você já está falando para pessoas que são convertidas. Pessoas que já estão em Cristo, já que vivem em Cristo, pessoas que já estão com a palavra ali já fundamentadas na sua vida, como palavra de fé, como direção, caminho Jesus. Então, quando você vai falar de ir de pregar ou ir de evangelizar a toda criatura, você não vai falar para qualquer pessoa na rua, você não vai chamar qualquer um ali, convidar e chamar e falar para ele pregar o evangelho, não. Você vai falar para a igreja. Então, muito provavelmente, a igreja, essa pessoa, ela já está preparada, ela já tem conhecimento para pregar a palavra. Então, o ir de pregar, e nesse caso que ele falou aqui, nem para todos, eu já não concordaria com ele. Nem para todos, no qual sentido você está falando? É para a igreja? Ok, para todo mundo. É para qualquer... Não é para qualquer um. É para a igreja, a pessoa está na igreja, já está ali, já sabe da palavra, enfim... Ela tem que pregar o evangelho, ela tem que ir evangelizar. E muitas pessoas nos procuravam para fazer esse mesmo trabalho. Não, eu quero ir porque eu sinto e tal, não sei o que, aquela coisa do emocional, né? E eu era muito cauteloso, porque eu precisava ver, eu fazia um estudo da vida da pessoa, se realmente está liberto, enfim. E no carnaval, o que acontece? Ali nós estamos completamente, é um lugar, um epicentro desculpa falar essa palavra, mas o epicentro do inferno mesmo, onde há muita erotização, sensualização, enfim, sensualidade, enfim. E nem todo cristão está preparado. Por que eu pego nessa tecla? A igreja hoje...
Agora ele já mudou, agora ele já está falando que nem todo cristão, então ele já não está falando no contexto geral, nem todo cristão está preparado. César, ela está querendo ser muito relevante e com isso ela fica muito parecida com o mundo. E parecida com o mundo, ela deixa de ser irrelevante para aqueles que precisam ser salvos. Quando nós falamos a respeito de ser luz, de ser sal, isso é uma diferença no meio dos iguais. Eu conheço pessoas que já fizeram parte, sabe, de escolas de samba, que estavam atuando nesta área e tudo, e agora se converteram de verdade, e eles propriamente, eles não querem e não autorizam, e nem, sabe, dá um estímulo para outras pessoas para irem ao carnaval, porque não deixou de ser uma festa cultural e simplesmente existe algo muito mais profundo atrás disso. Então por isso que a gente precisa ter cuidado, e nem todo mundo quer se preparar na oração, no jejum, no discipulado, né? A gente vê que hoje, não generalizando, então é mais pela falta de preparo? Ou... mais pela falta de preparo, entendeu? Tá. Como eu disse na minha primeira fala, eu não condeno, amém? Mas assim, hoje nós estamos vendo que muitas pessoas não estão preparadas para fazer isso e infelizmente causam escândalos para a igreja. Bom, pastor Luciano. Bom, eu penso também que deve existir esse preparo, pastor. Eu acredito que sim. Todo trabalho de evangelismo, eu acredito que as pessoas elas devem ser orientadas, elas devem ser capacitadas. Sim, exatamente. Para que elas possam ir. Agora ele falou tudo. Você é um líder da igreja, você é um líder de jovens, o pastor. Você não vai soltar qualquer um para discipular, você não vai soltar qualquer um para evangelizar. Tem uma preparação, tem um ensino. Por isso que não é qualquer um. Não é qualquer pessoa realmente. Não é qualquer cristão. Não, o cristão ele tem que fazer isso. Essa é a vida do cristão, seguidor de Cristo. Mas ele tem que estar preparado. Na linha de frente fazer o tipo de trabalho como esse. Eu faço trabalho, por exemplo, com pessoas em situação de rua. Já fiz diversos trabalhos na Cracolândia. Tinha muito critério, porque na nossa igreja nós temos várias pessoas que já tiveram problema com dependência química. Então nós sempre tivemos essa cautela até de orientá-los ou até de não permitir que eles fossem exatamente pelo histórico. Na questão do carnaval, eu penso como uma oportunidade. Eu olho para os textos e, sobretudo, os textos paulinos, e nós temos diversas orientações que a igreja ela deve se fazer presente em lugares que nós podemos chamar de um lugar hostil. Nós temos, por exemplo, Paulo orientando a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo de número 4, que nós devemos pregar em todo o tempo. A orientação de Paulo para Timóteo que realmente ele fosse um pregador e que aproveitasse as oportunidades para que ele pudesse pregar. Nós temos o texto de Paulo aos Coríntios, por exemplo, no capítulo de número 9, e o versículo de número 22, que diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar à salvação de alguns. Então veja que o apóstolo Paulo... Engraçado que Paulo ele se fez como fraco, ele se fez como tolo, ele fala que ele se fez como os da lei, né? Para ganhar essas pessoas. A questão é o seguinte: qual é a fraqueza dessa pessoa? Qual é a fraqueza? Onde ela teve a queda? Onde ela estava presa, escravizada, que Jesus tirou ela de lá? Será que ela tem capacidade e força para evangelizar naquele lugar? A pessoa que bebia muito, ela tem capacidade para ir num boteco, num bar, numa festa onde tem muita bebida para evangelizar? A pessoa que fumava muito, ela tem essa capacidade ou ela vai cair, ela vai ter essa fraqueza? Por exemplo, quando você olha para Paulo, qual que era a fraqueza de Paulo? Paulo era um escravo, era um soldado, ele fazia tudo o que o rei mandava. Paulo matava, perseguia os cristãos, enfim, né, espancava, batia. Então qual que era a fraqueza de Paulo? Se Paulo estava ali no meio se fazendo de fraco, se fazendo de tolo, aonde ele estava ali se fazendo ali, provavelmente não era onde era a fraqueza, onde era a queda dele. Então ele estando ali no meio, ele teria força suficiente para não cair, mas se manter firme e forte, ainda pregando a palavra, suportando aquela situação. Se ele se faz de fraco, então ele tinha forças para suportar aquelas situações onde ele se incluiu. Sempre aproveitou as oportunidades. Nós temos um exemplo lá em Atos dos Apóstolos, quando ele esteve na Grécia, e ele aproveitou aquela oportunidade para que ele pudesse falar de Cristo, para que ele pudesse subir
num altar ao Deus desconhecido e que ele pudesse levar a palavra de Jesus. Eu já tive várias oportunidades de pregar em lugares dos mais diversos. Já preguei dentro de igreja católica. Então pensa só, são oportunidades que eu vejo como uma preparação de Deus. No caso do carnaval, concordo com o pastor que deve sim existir. Eu quero ver o cara ser convidado para ir na igreja católica e quero ver o cara pregar sobre imagem Esse lá preparo, mas eu vejo que a igreja, ela deve se fazer presente. Nós temos ali muitas pessoas que estão desviadas, muitas pessoas que conhecem a palavra de Cristo, e quando são abordadas, quando tem alguém que vai lá e aborda e fala do amor de Cristo para essa pessoa, vai fazer ela refletir, vai fazer ela pensar que realmente Jesus está preocupado com ela, Jesus foi até ela. Por isso que eu vejo como uma oportunidade de falar do amor de Cristo. Então, Bom, tá rolando uma enquete na nossa página. Assim, o que ele diz ali, eu já não vou concordar de certa forma. Pode ser que se o Espírito Santo não tem lugar para agir, mas ele vai pregar no carnaval, ele vai pregar numa boate, numa balada, onde a pessoa está se divertindo, bebendo, ela está numa outra vibe, ela está num outro lifestyle ali, curtindo, e ela foi para aquilo ali, para distrair, para zoar. Aí chega um cara pregando a palavra de Deus, falando, começando a falar, evangelizando. Será que realmente ele vai se tornar alguém ali favorável ali? Ou ele vai se tornar um cara chato, insensato, alugando a pessoa, fazendo a pessoa perder o tempo dela? Como essa pessoa, como que a igreja vai refletir para essa pessoa ali naquele momento? Será que realmente ali vai ter diferença? O Espírito Santo vai fazer diferença na vida dela? Vai tocar, vai falar com ela dentro daquele lugar, ela vai se converter e vai mudar? Ou será que não é um lugar propício? Porque não é um lugar de santidade. O que acontece? Quando a gente vai no capítulo, na Bíblia, em Marcos, ele diz assim, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz assim: "Ide pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aquele que crer e for batizado não será condenado. Aquele que não crer já está condenado." Então a palavra é para a gente ir pregar a toda criatura. Então você vai e vai pregar a todas as pessoas. A palavra é para você pregar a todos. Não significa que qualquer pessoa pode sair pregando. Não significa que qualquer pessoa, até porque qualquer pessoa não vai conseguir nem pregar se ela não tiver o conhecimento, se ela não tiver a informação, se ela não tiver o Espírito Santo e a oração, que é a base. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, não é o homem. Então, nós, cristãos, se você se sente preparado e está pronto, você tem que pregar a toda criatura. Voltando àquele assunto, Thiago, mas eu tive um problema com drogas, eu tive essas fraquezas. Eu devo ir pregar lá no meio dos drogados, onde os caras estão fumando ali e tal, eu tenho que ir lá, igual, por exemplo, eu já fui várias vezes no meio dos caras mexendo com droga, a gente vai evangelizar. Aquilo não é a minha fraqueza. Mas o cara que teve essa fraqueza, ele deve ir lá naquele local, ele deve entrar ali dentro? A primeira coisa, quando a gente fala de evangelismo, de levar a palavra de Deus, você tem que fazer uma análise de campo. O que é análise de campo? Você vai parar onde você vai evangelizar e vai olhar todo o campo, vai fazer uma análise do lugar propício para você evangelizar. Por quê? Tem pessoas que estão vindo do mercado com sacolas pesadas, você não vai abordar. Tem pessoas que estão indo pegar um ônibus, vai sair, você não vai abordar. Pessoas que estão mexendo com droga, eu vou abordar essas pessoas? Tá, aí que entra então. Será que a minha fraqueza é aquilo? Depende de você. Como você está nesse momento? Como que você está? Você acha que você está pronto para fazer isso, encarar o seu problema de frente? Você está pronto para ir lá e fazer, evangelizar e falar do amor das pessoas e não ter essa queda, não ter essa fraqueza de cair? Porque você, nessa situação, você já não pode fazer como Paulo. Me fiz de fraco para ganhar um tolo. Você estava naquele lugar, você era um viciado. Estou dando um exemplo, tá, gente? Pode ser de vários outros exemplos, várias outras coisas. Mas você vai lá, onde você caiu, onde você teve a queda, onde foi sua fraqueza, você vai se fazer de um fraco, entrar ali no meio, conversar, andar ali no meio para pregar e para evangelizar? Você vai se garantir, você vai suportar aquilo? Então só você consegue responder para você mesmo depois de ter preparado, de ter estudado. Então, pregar para toda criatura, nós temos que pregar para todos. Faça uma análise de campos, examine você mesmo para ver onde você vai pisar, para ver se você vai conseguir ou não. É simples. 2 Timóteo 4:2-4. Vamos aqui primeiro em 1 Coríntios 9:22. Depois nós vamos no outro. Ele diz assim: "Não sabeis que entre todos que correm o estádio..." Não, 22, desculpa. 1 Coríntios 9:22. "Para os fracos tornei-me semelhante fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com a finalidade de conseguir de qualquer maneira possível
para a finalidade de conseguir, a hora que ele fala, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Então não é todos. Então a ideia dele se fazer de fraco, como eu já expliquei, se você está pronto, está legal, beleza, ok, eu posso, dá certo, eu já fiz uma análise de campo, eu sei onde eu tenho que ir, onde eu tenho que entrar, o que eu tenho que falar, então você mete bronca e vai. Vai salvar a todos? Não vai. Então, o seu papel é pregar para todo mundo, aonde você pode ir, aonde você conseguir, tiver liberdade, tiver oportunidade, onde você achar que você está pronto para ir. Tá certo? Outro texto aqui, 2 Timóteo agora, 4. 2 Timóteo, capítulo 4, do 2 ao 4. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Tá, ele fala, por quando chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestre para si mesmo, é o que acontece hoje. As pessoas começam a escolher os mestres, os seus próprios líderes para admirar, para idolatrar as pessoas, né, de acordo com suas próprias vontades, que faz os desejos. Sabe essas religiões que estão acontecendo aí agora, esses pastores que estão levantando umas doutrinas, as igrejas inclusivas, que estão fazendo aquilo que o povo quer ouvir? É isso aqui que Paulo falou para Timóteo. Tá? Tais pessoas recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, no entanto, ser equilibrado em tudo, olha que interessante, suporta os sofrimentos, fazer a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Então ele fala para suportar as aflições, suportar os seus sofrimentos. Por quê? Porque mediante a toda essa luta, mediante a todo o evangelismo, mediante a todo o trabalho que você vai fazer, você tem que suportar a luta. O que eu entendo aqui? O que eu aprendo aqui? Suportar vem de suporte. Por quê? Porque na medida que você for evangelizando, que a gente for trabalhando, que você vai buscar alcançar alguns tipos de pessoas, tem lugares que realmente você vai ter os seus problemas, como a gente falou, a sua dor, o seu sofrimento. Ou você está pronto ou você não está. Mas ele fala o quê? Suporta os sofrimentos e faz a obra de um evangelista. E ser equilibrado em tudo. Quando ele fala em tudo, é você ser equilibrado no amor, você ser equilibrado com paciência, você ser equilibrado no ensino, não enfiar a goela abaixo. Tá ok? Dessa forma que ele fala aqui. E pregue a palavra e insiste tempo e fora de tempo. Por que ele está querendo tempo e fora de tempo? Tal dia é o tempo de evangelizar. Tal dia a gente está se programando para ir pregar, para evangelizar naquele dia. Não. É tempo e fora de tempo. Hoje também é tempo de pregar. Amanhã também, agora à noite, agora à tarde, também é tempo. É hora de pregar. Agora também é hora de evangelizar. Estão sacando a ideia? Então, é tempo e fora de tempo. Não tem um tempo, uma hora marcada, mas sempre preguem a palavra. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentirão conselho nos vídeos e vão reunir, que a gente acabou de falar, mestres para si. Por quê? A palavra, a verdade mesmo, é difícil de ser ouvida. As pessoas não suportam. As pessoas não conseguem suportar a palavra, não conseguem suportar a verdade. Então vou buscar um pastor, ou buscar uma igreja que vai de acordo com o que eu quero, com o que eu penso, mas não com o que Cristo trouxe para a igreja. É assim que vai acontecer. Outra coisa para quem vai evangelizar, será que você deve, né, evangelizar no carnaval, evangelizar em festa? Será que todo mundo pode ir, todo cristão pode ir? É aquilo que eu falei, a base é a oração. Então é através da oração que começa, parte tudo de um princípio que a oração ela é a base de sustentação do evangelismo. Por quê? Porque o evangelismo, a missão, a obra, quem faz é o Espírito Santo. Então eu tenho que estar em oração, cheio do Espírito Santo, para a hora de falar, que a palavra fala, não se vergonhe, porque eu vou falar através de você. Então aquilo que você sabe, que você estudou, que você já aprendeu, o Espírito Santo vai usar e vai falar através de você. Então a base de tudo, sempre no início, oração. E fala com o Senhor, Senhor, me dê almas. Senhor, nos traga almas, nos traga vidas, porque a obra é para Deus. Tá entendendo? É aí que há toda a diferença. Você está pronto para ser sal e luz? Você está pronto para fazer a diferença naquele lugar? É coisas que a gente tem que pensar, fazer uma autoanálise e como eu disse, fazer um autoexame. Outra coisa, você está dentro de um lugar, de uma balada, você está dentro do carnaval. O que está acontecendo lá dentro? O que está acontecendo dentro daquela balada, daquela festa ali? O que está pegando ali dentro? Será que as pessoas estão prontas, estão de coração aberto para ouvir? Será que ali está uma zona, está uma zoeira, uma bagunça? Será que ali é lugar para mim levar a palavra de Deus? Será que as pessoas vão estar prontas para ouvir? Como diz a palavra, você tem que pregar tempo e fora de tempo em todo lugar, mesmo que você seja chato, insensato ou não. Você tem que aproveitar
oportunidade. Não é ser chato, não é chegar, é análise de campo, como eu falei, aproveitar oportunidade. Mesmo que você esteja numa festa onde que tiver, deu a oportunidade, deu uma brecha, você vai falar do amor de Deus. Estão entendendo? Então pregue tempo e fora de tempo, pregue a toda criatura e trabalhe com estratégias. Esse que Paulo fazia, me fiz de fraco para ganhar um fraco, é trabalhar com estratégia. Aonde você vai entrar, como você vai fazer, como você vai introduzir o evangelho. Eu posso pregar nessas festas, eu posso ir até o carnaval? Pode ir, desde que você esteja preparado, desde que você tenha feito uma análise de campo, uma análise de você mesmo, você vê que você está pronto e que você possa avançar e fazer o que Cristo mandou. Mas não esqueça, ore antes para que Deus, o Espírito Santo, venha blindar você, para além de ele blindar você, proteger você, para que ele esteja no comando, ele esteja no controle da obra, para que essas pessoas sejam alcançadas por ele, porque nós vamos plantar a semente e ele vai dar o crescimento. Pode acontecer de ficar nas nossas mãos para regar, como pode acontecer de cair em mãos de outras pessoas, outras igrejas, para que eles reguem. Mas quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. A minha parte é plantar a semente em qualquer lugar. Valeu? Tamo junto, gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí, você que curtiu. Compartilha esse vídeo para dar uma força para o canal crescer. Quando você deixa o like, dá um joinha, cada vez que você dá um joinha, o vídeo ele vai expandindo mais. O YouTube entende que o vídeo é bom e ele começa a espalhar. Então vamos espalhar coisas boas, porque tá tanta coisa ruim, tanta coisa sem noção, sabe? É que a gente vê aí que os pessoal compartilha e manda para lá e para cá, mas coisas boas que realmente trazem uma educação, um significativo para a vida das pessoas e pode mudar a história da sociedade brasileira. Vamos compartilhar, porque vai ajudar muita gente. Valeu, tamo junto e me aguarde até o próximo vídeo.